Olá, meus amados irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa igreja sempre preocupada em trazer àqueles que amam ao Senhor uma palavra de vida, de estudo, de aperfeiçoamento. E por isso nós estamos aqui para transmitir a lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. E o assunto é corpo humano, lugar em que se abriga a vida. O texto bíblico básico está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 ao 20, que faz uma alusão ao corpo que é um só e tem muitos membros. Essa leitura é um pouco grande, depois nós pediríamos que vocês fizessem essa leitura individualmente, porque nós precisamos fazer uma live muito resumida da lição. Na palavra introdutória, nós vemos que o corpo humano é excelso e extraordinário, e a prova disso está no fato de o Senhor Jesus ter vindo a este mundo na forma humana. Ele possuía um corpo como o nosso. O Salvador nos honrou participando da nossa humanidade, como bem descreveu o autor da carta aos Hebreus, dizendo que os dias de Jesus entre os homens foram os dias de sua carne, Hebreus 5:7. Também você poderá ver essa leitura. Evidentemente que o Filho de Deus não poderia vir em uma forma diferenciada, porque assim sendo, ele traria já em si a própria exclusão humana, e isso não daria lógica àquilo que Deus realmente queria para o seu povo, não é? Jesus teria que vir em carne exatamente como nós somos, né? Na nossa forma humana. Então, nós vamos ver aqui a dimensão física do corpo humano, e começa com a inteligência e a complexidade do cérebro humano. Na realidade, o nosso cérebro é extremamente complexo e ele processa uma quantidade incrível de informações, identifica cores, sons, formas e etc., trazendo em segundos, né, todo um conhecimento que o homem precisa para dimensionar, redimensionar, captar coisas, ideias. E isto depende da nossa inteligência. É essa capacidade que o homem tem de captar, de discernir, de guardar. É uma aptidão humana. Isto é uma aptidão humana. O outro ponto é a composição do nosso corpo. É esse conjunto de sistemas que trabalha de maneira coordenada para realizar diversas funções. Temos o aparelho digestivo, temos o aparelho circulatório, temos todas as funções endócrinas, imunológicas, linfáticas, muscular, reprodutora. O nosso esqueleto, a nossa respiração está no sistema respiratório, a excreção, os nervos, os neurônios, tudo isso é um complexo muito grande que compõe o corpo humano. E o Senhor, por conta disso, nos comparou exatamente a esta dimensão tremenda, né? Dizendo que nós teríamos a imagem e semelhança dele. Apesar de toda esta dimensão humana, comparando o Senhor, era o que eu queria dizer, comparou a igreja a um corpo, nós não podemos
nos imaginar diferente daquilo que o Senhor nos dimensionou. O corpo físico do Salvador, de Jesus, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no útero de Maria. Ele esteve sujeito às limitações físicas impostas pelo homem, mas isto teria que ser, senão o sacrifício da cruz teria sido inútil, né? Se ele tivesse a força, o poder e a autoridade de filho de Deus, não tivesse essa forma humana frágil, então não justificaria a dimensão do seu sacrifício. Aliás, as pessoas admitem a Cristo, a sua vitória, na morte. Não. A vitória de Cristo foi na ressurreição, porque todos morrem, mas a ressurreição se deu em Cristo Jesus, levando consigo a morte, né? As chaves do inferno e da morte, sujeitando Satanás à vergonha pública, ao domínio público. Mas que domínio é esse? Que vergonha é essa? Porque na cruz o Salvador venceu a morte que tomou conta do ser humano lá na cruz do Calvário, né? Então, nós vamos ver aqui a união hipostática, segundo o comentarista aqui, que é um termo teológico utilizado para definir a doutrina de que Jesus é uma só pessoa, mas com duas naturezas, a divina e a humana. O teólogo Louis Berkhof, chamamos naturalmente de Berkhof, comenta acerca de duas naturezas de Jesus. A segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado, tomou a natureza humana, ficando a divindade e a humanidade unidas em uma só pessoa. Essas duas naturezas de Cristo tornaram o Deus homem, completamente Deus e completamente homem, duas naturezas distintas em uma só pessoa para sempre. Jesus, aqui nessa composição dessa união hipostática, traz para muitas pessoas alguns questionamentos. Jesus Cristo era homem ou era Deus? Ele era Deus e era homem. Assim, aprove a Deus mandar o seu filho experimentar e viver a natureza humana para cumprir nele toda a lei e assim, cumprindo a lei, ele levaria sobre si todos os nossos pecados. Por quê? Porque a lei, ela não podia ser cumprida por nenhum humano. O homem sempre tropeçava em um dos seus mandamentos. Só que muitas pessoas não entendem o que é realmente esse cumprimento, de cumprir a lei. Veja bem, o que é que Jesus levou sobre si? Ele não revogou a lei. Ele revogou o preço que cada homem pagava por infringir algum mandamento. Então, a lei continua. A lei continua. Mas em Cristo Jesus nós já somos vitoriosos. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, ou seja, ele já pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então, não estamos mais condenados à morte, né? Porque ele nos livrou do império da morte e nos levou para o reino do seu amor. E em nós, o que é que reside em nós? No nosso corpo reside o Espírito Santo de Deus.
É por isso que nós somos chamados templo do Espírito Santo, né? É por isso que nós somos chamados de guardiões da santidade de Deus. Então, existem algumas regras para o nosso corpo. Primeiro cuide do seu corpo. A expressão homem exterior, utilizada por Paulo em 2 Coríntios 4,16, é uma clara referência ao presente dado por Deus aos homens, a saber, o corpo. A ferramenta que nos permite interagir com a dimensão terrena da existência. É nosso dever, portanto, mantê-lo saudável, utilizando apenas para o bem, para o Senhor, não para os atos imorais. Então, nós precisamos conservar o nosso corpo, porque é morada do Altíssimo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, não temos mais direito de mandar no nosso corpo. Ele já nos comprou, ele já nos resgatou e nos levou para o reino do seu amor, né? Deus só quer o coração. Isso é uma doutrina antibíblica, defendida por aqueles que dizem que nosso corpo é para viver a glória desse mundo e que o Senhor só quer o coração. Não existe um coração puro em um corpo impuro. Não existe um coração puro em uma mente apodrecida. Absolutamente não. Portanto, aqui no 3.2 diz: valorize a vida. O Altíssimo é o Senhor da vida e da morte. Nele estão a origem e o destino de todos os homens. Por essa razão, devemos refletir sobre os ataques empreendidos contra o corpo, espaço em que se abriga a vida, né? E existem algumas normas para isso. E as normas bíblicas acerca do corpo são: apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que o corpo pertence a Deus. Expressar o amor e a misericórdia do Senhor a todos. Como embaixadores de Cristo, devemos manifestar por meio do nosso corpo as bênçãos do Senhor. Glorificar a Deus. Nosso corpo tem a imagem, a semelhança e os traços da natureza divina. Ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o nosso próximo é o objetivo principal para o qual o corpo humano foi criado. Desenvolver um relacionamento com outros seres humanos, pois isso é essencial ao desenvolvimento sadio do corpo. Os 5 sentidos são instrumentos de comunicação e relacionamento. O autor, o comentarista dessa revista ainda diz: cuidar da saúde no temor do Senhor representa vida longa para o corpo. Nossa tranquilidade e saúde são suficientes em Cristo. Confessar e abandonar os pecados a fim de alcançar a misericórdia do Senhor. Proteger o corpo da imoralidade, da sexualidade patológica, dos vícios, dos ataques malignos e de tudo que é lícito, e praticar apenas o que o Senhor ordenou. Então, nós precisamos ter um cuidado tremendo para que não caiamos na tentação de transformar esse corpo em uma arma perigosa, transformar esse corpo em um instrumento de Satanás, porque nós somos instrumentos de Deus, nós somos ferramentas preparadas por Deus para que o Senhor use para a glória do seu nome. Então, nós não fomos criados para o homicídio, para o suicídio, para a promiscuidade. Não. Estas práticas, elas provêm do diabo. E o Senhor fala
sobre isso, né? Por exemplo, o suicídio, comentado aqui, é um ato intencional de tirar a própria vida. O indivíduo busca na morte uma maneira de fugir daquilo que o oprime. Eu sou da área de saúde mental e uma das coisas que eu tenho confrontado com pessoas que tentaram tirar a vida, e a nossa instrumentalidade nas mãos do Senhor é mostrar para essas pessoas que o suicídio, dentro do plano científico, porque nem todos são cristãos, nem todos acreditam na palavra de Deus, então nós temos que levar para o lado científico. Nós mostramos que isso é um ato de covardia, isso não está no desígnio nem na estrada de nenhum deles. Isto é quando as pessoas entram no estado de depressão, no estado de angústia, no estado de ansiedade, e esses estados tiram do homem a paz, tiram do homem o direcionamento, tiram do ser humano a esperança, porque quando o ser humano perde a esperança, ele perde o sentido da vida. E você sabia que a maioria dos suicidas, eles são induzidos ao suicídio por causa de outros seres humanos? Então, nós precisamos estar preparados, imbuídos da palavra de Deus, para, além de cuidar do nosso corpo, cuidar também do nosso próximo, ajudando-o a sair dessa angústia, dessa tristeza, e saber entender que o seu corpo foi criado para sua própria glória e para a glória de Deus. E para concluir, o nosso comentarista diz: fiquemos, pois, com a exortação paulina. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou o preço. Portanto, usem seu corpo para a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo liberou para levar aos vossos corações, como a palavra da escola bíblica dominical, que é ministrada pela Igreja Assembleia de Deus Visão. E eu aproveito o momento para dizer: vem para a visão.